Uma presença constante nos filmes da Marvel é a figura do Nick Fury, mas esse coadjuvante de luxo tem muito mais potencial do que aparenta. Me proponho então a comentar sobre esse personagem subestimado e como ele representa o potencial dos quadrinhos da Marvel de se manter atualizada com seus leitores. A origem do Nick Fury, como conhecemos hoje, se deve em grande parte por uma confusão gerada pela Marvel. Em Vingadores 16, o universo compartilhado da Marvel acabava sendo vítima do seu maior mérito, as conexões, pois os leitores começavam a se questionar. Se o Thor está no meio de uma aventura em Journey into the Mystery, como é que ele poderia estar ao lado dos Vingadores mensalmente também? Esse questionamento levou então à troca da equipe dos Vingadores. Logo, Thor, Homem de Ferro, Homem-Formiga e a Vespa foram então substituídos por Gavião Arqueiro, Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, mantendo-se na equipe apenas o Capitão América, que continuava, pois as HQs dele contavam flashbacks da Segunda Guerra Mundial e não confundia os leitores. Como consequência disso, Strange Tales, uma outra mensal que apresentava a história do Tocha Humana e uma história do Doutor Estranho, acabou parando de publicar a história do Tocha para evitar uma confusão, uma vez que esse personagem estava mensalmente nas HQs do Quarteto Fantástico. E com um espaço vazio na revista, Nick Fury, o agente da SHIELD, ganhou seu lugar em Strange Tales número 135. O personagem protagonizava até o momento apenas aventuras na Segunda Guerra Mundial, em Sargento Fury e seus comandos selvagens, e agora ele tinha um título focado em suas aventuras nos dias atuais em Strange Tales. O veterano Fury havia sido recentemente apresentado nos tempos atuais como um agente da CIA, em Quarteto Fantástico número 21, e com a popularidade do gênero de espionagem dos anos 60, ele acabou ganhando uma nova roupagem, tornando-se uma espécie de James Bond da Marvel. O título de Fury em Strange Tales tinha a clássica dupla criativa Stan Lee e Jack Kirby, e bombardeava os leitores com explosões de novos conceitos. Lee, por exemplo, sugeriu o acrônimo SHIELD para a agência de espionagem, enquanto Kirby adicionou a ideia da base da agência ser nos céus, mas não apenas isso, pois na primeira edição também era apresentada a avançada tecnologia da SHIELD elaborada pelo Tony Stark, com os clássicos carros flutuantes e os Life Model Decoys, cópias quase perfeitas do próprio Fury. A genialidade que fez a Marvel se destacar nos anos 60 era evidente nesse título. O trabalho dessa dupla é algo que me cativa demais. Mas não são apenas bons conceitos que constroem uma boa narrativa. A SHIELD era antagonizada pela Hydra, sua antítese apresentada também na primeira edição, pois se James Bond enfrentava a Spectre nos cinemas, nada mais justo que Nick Fury também tivesse um adversário à altura. Nesse caso, a Hydra se mostrava como uma adversária primorosa, tendo um líder misterioso, tão misterioso que nem seus próprios membros sabiam a identidade dele. É interessante ver a criação desses notórios adversários que usavam uniformes padronizados com os seus próprios costumes e hierarquia. Talvez isso torne a Hydra tão cativante nos quadrinhos, tornando um dos grupos mais detestáveis ao lado das pessoas que não deixam um like no vídeo. A trama de Strange Tales, então, apresentava um jogo de gato e rato, mas cujos papéis não eram bem definidos, pois ao mesmo tempo em que Fury tentava derrotar a Hydra, seus adversários buscavam formas de matá-lo a todo momento. Em um frenético e divertido arco, acompanhamos a apresentação e a queda da Hydra. Porém, seu lema se faz ouvir: corte um membro e outros dois nascerão. Ou seja, eliminar a Hydra foi apenas a ponta de um iceberg na trama de espionagem, pois as aventuras de Fury apontavam para a existência de outras terríveis organizações, não apenas na mensal Strange Tales. Essas organizações expandiam-se para as mensais como Tales of Suspense e Tales of Astonish. Em Tales of Suspense, Nick Fury se unia com o Capitão América contra a ameaça da Ideias Mecânicas Avançadas, a IMA, enquanto na mensal Tales of Astonish víamos o misterioso Império Secreto agindo nas sombras.
O que acredito ser um dos pontos mais fortes da construção da narrativa é a forma como o problema que Fury enfrenta parece sempre escalonar, uma sensação de urgência e insegurança que estava presente a cada edição, fazendo jus a um bom título de ação e espionagem. A queda da Hydra havia gerado ainda mais problemas para Fury e sua agência, mas não apenas para ele, pois é curioso notar que por causa da imã, no título do Capitão América, um adversário terrível ressurge, o Caveira Vermelha, tendo sua primeira aparição desde a Segunda Guerra Mundial. Porém, não apenas o Capitão terá um velho adversário retornando, pois ao derrotar a Imã e o Império Secreto, Fury descobre que eles não passam de submissos de uma outra organização chamada de DAM, e eles são nada menos do que a própria Hydra, comandada por um misterioso novo líder, um líder que na verdade é um velho adversário do próprio Fury dos seus tempos de guerra, o Barão von Strucker. O desfecho dessa trama já não tem mais a arte do Kirby ou o roteiro do Lee. Quem assumia as duas funções era Jim Steranko. Steranko conseguia colocar Fury em situações ainda mais frenéticas. Cada edição terminava com um cliffhanger maior que a anterior, e sua arte era única, destacando-se dos demais títulos, com seu estilo diferente, que conseguia explorar as potencialidades na diagramação do quadrinho. Layouts para mostrar uma tecnologia nova para um carro invisível que muda de cor, e até mesmo para mostrar a confusão de Fury em um labirinto, mostravam a potencialidade criativa de Steranko na época. Paralelo à sua arte genial, o roteiro de Steranko apresentava o resgate de um personagem que se torna relevante para o universo Marvel como conhecemos, pois em um arco contra o estereotipado vilão asiático Garra Amarela, um antagonista que havia sido apresentado em 1956, o agente do FBI Jimmy Woo, que também tinha destaque nos anos 50, retorna para auxiliar Fury nessa batalha. Jimmy Woo é um coadjuvante que aparece nos filmes do universo cinematográfico Marvel. Mais precisamente, ele aparece na franquia Homem-Formiga, nos 2 primeiros filmes, e também aparece na série WandaVision. Nos anos 50, Jimmy Woo caçava o Garra Amarela no título Yellow Claw, que a editora publicava antes mesmo de se chamar Marvel. No período, ela ainda era chamada de Atlas Comics. Curiosamente, nas HQs dos anos 2000, Jimmy Woo passa a integrar um grupo conhecido como os Agentes da Atlas, ao lado de outros personagens da editora que ganhavam destaque por serem resgates de personagens dos anos 50, como o Marvel Boy ou o Uraniano, também o Homem-Gorila e o Robô Humano, personagens bem pouco conhecidos para o público atual, mas que talvez um dia ganhem o cinema, já que são parceiros de Jimmy Woo. Além do resgate de personagens como Jimmy Woo e também como o próprio Barão von Strucker, há também a criação de uma importante nova personagem feminina pelo Steranko, a Condessa Valentina Alegre de Fontaine, uma personagem que também já apareceu no MCU. Ela é um agente da SHIELD que ajuda Fury em algumas ocasiões, tornando-se seu interesse amoroso, uma espécie de Bond Girl do Nick Fury, ou melhor, uma Fury Girl, mas ela retornaria posteriormente, sendo mais aprofundada, no título solo do Nick Fury, uma vez que Steranko pararia de escrever Strange Tales na edição 168 e migraria para um título solo do personagem, chamado de Nick Fury, Agente da SHIELD, tamanha a popularidade do personagem. Mas isso é uma história para um outro vídeo, uma vez que nesse eu gostaria de me focar apenas nessa longa jornada do Nick Fury no título Strange Tales. Por fim, não se esqueça de se inscrever no canal se você tiver curtido esse estilo de vídeo.